Muito bem, pessoal. Vamos agora à aula número 11. Estamos agora encerrando a matéria. Na próxima aula encerra a matéria. Aula número 11. Lembrando que esta aula aqui agora, presta bem atenção. Atenção, gente. Aqui, ó. Bem atenção. Essa aula aqui agora, eu vou ler a apostila mais uma vez. Tá? Vou dar a aula direitinho e tal. A próxima aula não vai ter vídeo. A próxima aula é prática. O grupo que está aí reunido, se vocês têm aula presencial, vocês vão dividir em grupos aí, de pequenos grupos aí, 3, 4 grupos, e o professor aí, o monitor vai dar para vocês aí 30 minutos. Vocês vão pegar um dos temas da apostila, um dos temas, e vocês vão vir à frente. Aí quando está tudo pronto, os grupos estão prontos, o monitor chama à frente o grupo número 1, esse grupo vem e um fala, ou os outros falam por os demais. Tipo, no máximo 5 minutos. Fala sobre aquela matéria que vocês estudaram, que acharam legal. Esse grupo senta, vem um outro grupo, aí ou um fala, ou todos falam, ou 3 falam, ou 2 falam sobre a matéria, entendeu? Essa vai ser a aula número 12, porque não vai ter vídeo, vai ser prática. Eu vou dar agora o número 11, terminar por aqui. Se vocês é um grupo que faz a matéria online, então eu sugiro que depois desse vídeo dê uma pausa aí de 20 minutos, e aí vocês estudem a matéria direitinho, e aí abra-se um fórum. Aí volta, vocês podem fazer um link aí, um link local, que alguém pode criar aí um link pela Zoom, pela Google Meet, Google Class, e aí vocês estão online, vocês vão pegar o link, vão entrar, e cada um vai falar um pouquinho do que achou de algum ponto, de alguma matéria, algum ponto aí na matéria, algum tema que você achou interessante, você vai falar, e o monitor vai ouvir e vai dar um ponto para cada um que falar. Se for presencial, aí são grupos e cada um recebe um ponto, tá bom? Vamos agora à nossa última aula, no caso aqui da apostila. A 11ª é essa aula prática. Quando acabar esse vídeo, se estiver presente aí, ó, o monitor já faz aí o grupo, os grupos dá 20 minutos para estudar e manda vir à frente para cada um falar um pouquinho e está encerrada a matéria e cada um ganha um ponto. Se for online, cria um link aí, põe pessoal online, cada um fala um pouquinho, cada um fala 1 minuto, 2 minutos no máximo, cronometra isso, para você ganhar o seu ponto. Vamos então, a minha última participação com vocês agora, com a apostila. Vamos lá. O Novo Testamento do grego. Opa, eu vou dar mais uma pinceladinha aqui nessa questão do Novo Testamento, porque estamos estudando ele, né? Vamos aqui, deixa eu ver se veio mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui básica. Deixa eu voltar lá. Ok. Ok. O Novo Testamento do grego, Kaine Diatheke, é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã, sendo que a primeira parte é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento. O Novo Testamento apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, bem como os eventos originários do cristianismo do primeiro século. Os cristãos consideram o Antigo Testamento e o Novo Testamento como a mesma escritura sagrada. O Novo Testamento é uma coleção de textos cristãos originalmente escritos em grego koiné, que era um grego, na época, um grego popular, né? Em quase todas as tradições cristãs atuais, o Novo Testamento consiste de 27 livros. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, é uma expressão usada pelos cristãos para indicar a nova aliança estabelecida por Deus com os homens através de Jesus Cristo. Os textos têm como pano de fundo histórico um ambiente semítico. Por que semítico? Porque são filhos de Sem, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Os livros do Novo Testamento serviram como fonte para a teologia cristã. Essa coleção de 27 livros influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na arte e na música. Interessante, hein? Fazem parte desta coleção de textos as 13 cartas do apóstolo, nesse caso, agora o Novo Testamento. Fazem parte dessa coleção de textos as 13 cartas do apóstolo Paulo, maior parte da obra, claro,
Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, narrativas da vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conhecidos como os 4 evangelhos. Os Atos dos Apóstolos, narrativa do ministério dos apóstolos e da história da igreja primitiva, Epístola aos Hebreus, além das epístolas 1, 2 de Pedro, 1, 2, 3 de João, Judas não traidor e, por fim, o Apocalipse do apóstolo João. Nem todos esses livros foram aceitos imediatamente pelos primeiros cristãos. Algumas dessas cartas foram contestadas na antiguidade, aí chamando de antilegomena, como Apocalipse de João e algumas epístolas menores, segundo Pedro, Judas, Tiago e 2 e 3 de João. Entretanto, gradualmente, eles se juntaram à coleção já existente, que era aceita pelos cristãos, formando o cânone do Novo Testamento. Lembrando que algumas igrejas, como a ortodoxa grega, não aceita Apocalipse, né? Algumas não aceitam. A nossa Bíblia cristã ocidental, ela é a mais completa que existe. Portanto, é muito bom saber disso, que você vai ter, né? Essa gama de informações. Outros livros, como o Pastor de Hermas, a Epístola de Policarpo, as de Inácio, as de Clemente, 1 e 2 Clemente, circularam na coleção antiga de livros que era aceita por algumas comunidades cristãs. Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela igreja primitiva. Curiosamente, apesar do cânone do Antigo Testamento não ter sido aceito uniformemente dentro do cristianismo católico, protestante, ortodoxo, gregos, eslavos e armênios, divergentes quanto aos livros incluídos no Antigo Testamento. Os 27 que foram o cânone do Novo Testamento foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. Aí vamos ter o século IV lá, o Damásio, mandando o Jerônimo traduzir toda a Bíblia para o latim, né? Ele faz as traduções, e ali o mundo inteiro recebe a sua versão, que é a versão Vulgata Latina, que é o latim vulgar. Seria o grego koiné, o koiné comum, falado comumente, né? A Vulgata é isso também, o latino, porque é de latim, Vulgata, que é vulgar, vendo uma linguagem mais do povo. Mesmo assim, aquela linguagem era muito erudita, né? A época era erudita, então eles usavam dessa forma. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia, tá vendo? Eu falei agora há pouco isso, agora vamos confirmar agora. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa Etiópia, por exemplo, que considera autêntico o Pastor de Hermas, século II, e a Peshitta. O que é a Peshitta? Bíblia da Igreja Ortodoxa da Síria, utilizada por muitas igrejas da Síria, que não inclui o Apocalipse de João na lista de livros inspirados. Né, gente? Então tem uma diversãozinha, uma divergênciazinha aí entre eles. Atos. O autor é Lucas, data 80. Nós já falamos lá atrás, né? Isso aqui é só mais uma pincelada. São 28 capítulos, 1.067 versículos, 24.250 palavras. Ele abrange cerca de 30 anos. O livro de Atos, né? O ano Domini 33 até o 65. O assunto do livro de Atos dos Apóstolos era a parte do Evangelho de Lucas, que eram 2 volumes. O título Atos dos Apóstolos foi dado posteriormente, após várias sugestões, entre elas de Tertuliano, Memorando de Lucas. Olha só, os Atos dos Apóstolos hoje seria Memorando de Lucas. E outra parte aparece no Cânon Muratório. Cânon Muratório foi uma descoberta no século XVIII, com escritos do segundo século e terceiro século. Quem achou foi Antônio Muratório, por isso tem o nome do achado do Cânon é Muratório, que seria Atos de todos os apóstolos. O Cânon Muratório é o mais antigo documento, como a lista de livros, chama-se Muratório. Acabei de falar isso agora. Foi descoberto por Antônio Muratório. Olha lá, falei, século XVIII, 1172, 1750. Então, século XVI, século XVIII. Não, século XVII, século XVIII. Atos narra os feitos apostólicos, a impressão da igreja primitiva nos primórdios, a missiologia pela Ásia Menor e a forma como a liderança se comportou. Uma igreja modelo, o título quem deu foi Irineu,
Ele é de 130 a 202 depois de Cristo. Então, Irineu que deu esse título a Atos dos Apóstolos, né? A importância do livro de Atos, este livro faz uma ligação de passagem de Atos dos Evangelhos e Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A narrativa compreende desde a descida do Espírito Santo, as missões primeiras, indo até a chegada de Paulo a Roma, quando os evangelhos atingem a capital do mundo. A totalidade dos anos cobertos na história deste livro é de 30 anos de fatos na Bíblia Sagrada. Ok? Bom, recapitulando aí, nós vamos fazer esses grupos agora. Essa aula aqui é número 11. Só uma remetência às curiosidades do Novo Testamento. E agora, se tem oportunidade, se tiver em grupo presencial aí, é isso aí, ó, a classe deverá se repartir em um número proporcional de alunos, formando grupos. Ter um momento de trabalho em grupo. Depois o grupo virá à frente, cada um, né, vem à frente, realizar um painel, focando pelo menos 5 pontos de algumas das aulas, as que o grupo escolher como as mais importantes. Cada grupo levará, no caso aqui é um ponto, tá? Está errado aqui. Deixa eu já corrigir isso aqui de uma vez. Cada aluno, né? Cada aluno ou aluna, né? Cada aluno ou aluna terá ou levará um ponto. Para somar com as 9 provas que você teve, para dar os 10 ou atingir a média. Atenção, essa tarefa que envolve o grupo para pesquisa soma mais de 10 horas para... no caso aí foi no todo, né? Então não precisa me ensinar isso aqui. Vamos focar então na questão do grupo aí. Se reúne aí, a aula 12 é essa aí. Vocês com vocês aí. Que o monitor aí possa coordenar direitinho, estabelecer esse parâmetro. Muito obrigado, parabéns. Com essa próxima aula que você vai fazer ainda, tem mais uma aula, que é dos grupos ou do comentário. Você vai terminando, então, a disciplina Introdução ao Novo Testamento. A gente inaugura agora o próximo bloco, o próximo módulo, na verdade. Próximo módulo, esse é o bloco 1, que é a introdução, que é a teologia básica. Já fizemos o módulo 1, agora vamos para o módulo 2. Módulo 2. A gente se encontra agora no próximo módulo. Vamos em frente. E não vamos parar, não. Deus abençoe. Até a próxima. Glória a Deus.